Gravando. Vamos lá. Pessoal, nossa aula hoje é sobre Wi-Fi, certo? Então, sobre rede sem fio. Eu já vou começar aqui apresentando a nossa tela, e a gente vai dar uma lida um pouquinho na parte da apostila que ela fala. A tela inteira. Essa tela que eu falo. Beleza, vocês já estão vendo minha tela. Bom, qualquer dúvida, vocês podem me parar aí no meio do caminho, tá bom? Vamos lá. Tema 5, rede sem fio. Já começa logo com esse símbolo que a gente nunca viu na vida, né? Símbolo que tem em qualquer bar, restaurante, até supermercado, shopping, loja. Todo lugar agora tem a sua própria rede Wi-Fi. Rede para visitante, rede para cliente. E é tudo isso daí, né? Bom, vamos ler o que fala a introdução aí. Quem nunca se conectou em uma rede... Deixa eu tirar aqui, que senão esse zap aqui vai ficar enchendo o saco. Eu vejo no celular. Quem nunca se conectou em uma rede Wi-Fi ou wireless, se preferirem, esta rede... deve estar errado, mas tudo bem. Esta rede WLAN permite que aparelhos se conectem uns aos outros, sem a necessidade de fios. Apenas as ondas eletromagnéticas que são propagadas pelo espaço, iguais às que fazem os rádios AM e FM, ou até mesmo as televisões funcionarem. Para tanto, precisamos apenas de um roteador para poder utilizar essa tecnologia. Entrou aí. Bom, pessoal, então, a gente está falando aí sobre uma rede, né, que trabalha, ele está falando aí Wi-Fi ou wireless, né, tanto faz o nome, que significa wireless, significa menos fio ou sem fio, né? Se você separar essas duas palavras, essa palavra única, né, separar em duas palavras. Se você juntar, já vira a mesma coisa que Wi-Fi, certo? É uma expressão que eles desenvolveram lá. É uma rede WLAN, então lembra que a gente está falando lá em tipos de rede. WLAN é a rede LAN, porém via Wi-Fi, via sem fio, certo? Permite que os aparelhos se conectem uns aos outros, então a gente consegue conectar notebook, celular, câmeras, lâmpada, né? Lembra que a gente falou? Até o aspirador de pó da Xiaomi, né? Também é via Wi-Fi, via uma WLAN que ele está sendo utilizado. Apenas com as ondas eletromagnéticas que são propagadas pelo espaço. Então, o que a gente usa? O que vocês acham? O que a gente usa que utiliza a rede sem fio, ou seja, redes eletromagnéticas, fora rádio e televisão? O que mais a gente usa? E o Wi-Fi, claro, né? O que vocês acham aí? Rádio AM FM, né, que ele fala, mas tem outros tipos de rádio. Um exemplo que eu posso dar aí é o rádio do policial, né? Ele utiliza uma frequência eletromagnética que você pode regular no próprio rádio, né? E ele é sem fio e ele consegue falar com a central, consegue falar com os outros policiais, consegue falar com todo mundo, né? Vocês têm algum exemplo melhor aí, gente? O que vocês acham aí? A Alexa também é Wi-Fi. Ela também usa o Wi-Fi, que é aquela centralzinha da Xiaomi, né? Não, da Amazon, né? Mas, assim, o que mais que a gente usa que utiliza a rede sem fio? Olha um exemplo bobo, gente. Aquela campainha que vende na loja de R$1. Sabe? Aquela que vem uma bateriazinha em um lado e no outro lado você pluga na tomada. Não sei se vocês já viram essa campainha. Você pluga uma no portão e a outra você deixa na tomada dentro de casa. Lá, uns 15 metros, 10 metros. O cara chega no portão e aperta. Tem uma frequência eletromagnética que envia esse sinal para a campainha. E ela vai lá e toca uma musiquinha doida lá. Isso através de parede, através de um monte de coisa. Outro exemplo, gente, é o Bluetooth, né? A gente consegue jogar o áudio de um celular para uma caixinha de som, do celular para o carro. A gente consegue mandar até comandos, né? Existem controles de videogame, né? Que o pessoal fica jogando Free Fire lá e via Bluetooth, né? O próprio PlayStation, ele usa aquele controle, os videogames em geral usam um controle, e esse controle utiliza uma frequência, se eu não me engano, é Bluetooth também, para poder se conectar no videogame. Então, quando a gente aperta aquele botãozinho, ele sincroniza. Então, também é um tipo de rede sem fio. Tá? Tudo isso daí, gente,
é para exemplificar que não existe só o Wi-Fi como rede sem fio. A gente consegue parear o celular com outro celular para pegar a internet através do Bluetooth, não através do Wi-Fi. Mas também consegue via Wi-Fi, né? Se, por exemplo, aqui eu ficasse sem internet fixa, fibra, eu conseguia rotear meu celular para o notebook. E aí o notebook iria passar a internet para mim. Então, o que eu falei aí, nesse meio, que ele falou aí na explicação? O que você precisa para ter uma rede sem fio aqui, ó, é um roteador, gente. Isso aqui é muito importante. Esse roteador, tá, gente? Ele vai transformar a rede WLAN em rede LAN, não, desculpa, rede WAN em rede LAN e a rede WAN em rede WLAN, que seria Wi-Fi. Então, o roteador, ele recebe da internet, certo? Que é a rede WAN, WAN, e transforma em rede sem fio para nossa casa, para o nosso trabalho, para a loja, para o shopping, para o mercado, beleza? O roteador ele faz essa transformação. Por isso que eu quero muito mostrar um roteador para vocês, porque dentro de um roteador a gente tem inúmeras funções e a gente vai ver as principais aí no decorrer da próxima aula, beleza? Depois a gente vai para a revisão. Bom, o que é uma rede Wi-Fi? Wi-Fi deriva da junção das palavras wireless fidelity, que significa fidelidade sem fio, e serve também como uma brincadeira com a palavra Hi-Fi, termo utilizado para aparelhos de som com áudio mais nítido, que é utilizado desde a década de 50. Mas todos esses termos Wi-Fi ou wireless são sinônimos para a tecnologia IEEE 802.11. Com uma rede Wi-Fi, você pode ter o conforto de não precisar utilizar fios, sendo assim poder utilizar um aparelho em qualquer cômodo da casa, empresa ou até mesmo na rua, tendo total mobilidade. Então, gente, a rede Wi-Fi, ela veio dessa expressão wireless fidelity, que é a fidelidade do sem fio. Então, seria um sem fio fiel. Mas aí eu pergunto para vocês, o sem fio é fiel mesmo? Ou não? É melhor um com fio? O que vocês acham? No ambiente corporativo, eu digo. Não na residência. Vocês acham que é melhor usar o Wi-Fi ou melhor usar o cabo? E por quê? Resposta completa, hein? Por quê? Melhor usar o cabo, Nádia? Wi-Fi instável. Exatamente. O cabo ele tem uma estabilidade boa, né? Porque é como se fosse a energia de casa, né? Ou ela transmite, ou se você, por exemplo, desliga um disjuntor, ela não transmite. E a LAN via cabo também funciona da mesma forma. Agora, o Wi-Fi, a gente tem que pensar que o Wi-Fi ele pode ter muitas interferências, como, por exemplo, água. O ser humano, né, por exemplo, que ele é feito de 75% de água, ele é uma interferência para a rede sem fio, né? Fora isso, um aquário que estiver no meio do caminho também já vai atrapalhar as ondas, né? Porque elas vão se desviando, né? Ferro praticamente inibe. Então, se você coloca um roteador dentro de um rack de ferro, vai travar a conexão, vai ficar mais lenta, vai falhar, certo? Construções também são feitas de ferro. Laje é feita de ferro, né? Então, a gente tem que pensar que tudo isso daí vai atrapalhando. O próprio concreto também atrapalha um pouco, mas o ferro é pior ainda, né? Aço, chumbo, um monte de material aí que atrapalha o sinal Wi-Fi, beleza, gente? Então, a conexão com fio ela é mais estável, porém a conexão Wi-Fi ela é muito mais móvel, muito mais fácil, muito mais cômoda, né? Por exemplo, eu estou aqui no andar superior, o roteador está lá embaixo. Se eu fosse puxar um cabo daqui, eu teria que fazer furo em parede, teria que dar a volta, teria que pregar no mundo inteiro, dar uma volta do cão para poder chegar aqui. Pelo Wi-Fi não, ficou muito mais simples. E eu estou conseguindo trabalhar tranquilo, né? Não tem problema. Bom, e aí ele fala aí sobre o nome do Wi-Fi e tal, que ele veio da década de 50, através da palavra Hi-Fi, né? Puxou essa expressão. E tantos as palavras Wi-Fi ou wireless
são sinônimos para a tecnologia IEEE 802.11a, que seria a primeira que a gente vai começar a falar lá embaixo. Opa. Vamos subir aqui. Isso aqui não tem mouse, né? Mas tudo bem. Mais fácil. Calma, gente. Eu sou negócio de computador e não é comigo, não. Brincadeira. Bom, e aí ele fala do padrão, o primeiro padrão que foi criado aí para a rede Wi-Fi, que é o 802.11a. Esse padrão é antigo demais, gente. Ele utilizava a frequência de 5 GHz. Se vocês têm... Qual que é a operadora de internet de vocês aí hoje? Vocês estão utilizando aí? Não liga não, que tem um povo gritando aqui mesmo. Ignora, tá, gente? Ou vocês estão no 3G? Ou vocês não sabem? Intelbras é o roteador, certo? E provavelmente você tem uma empresa que você paga todo mês. Seja ela Vivo, TIM, igual aqui, é uma tal de Planet Fiber, um negócio assim. É uma fibra que vai passando nas casas do pessoal, certo? E eles deram um roteador que ele tem duas tecnologias. A gente vai entrar lá na frente nessas duas, mas uma delas usa 2 GHz e a outra usa 5 GHz. Beleza? Bom, vamos voltar lá. Bom, e a capacidade teórica dessa rede 802.11a é a de 54 megabytes por segundo. Então é bem pouquinho, né? A transferência deles. Mas já transferi alguma coisinha, né? Já dava para acessar um site, alguma coisa. Essa foi a primeira, tá, gente? Se eu não me engano, ela é de 1990. Vamos pesquisar que eu já não lembro mais. Quando e dois tudo certo? 1999, certo? Então, 1999, gente. Então já fazem mais de 20 anos que foi criado o padrão A, certo? E também foi criado o padrão B, que é um padrão mais utilizado para uso doméstico e pequenas empresas. E a sua vantagem é o seu alcance. Então, do A para o B, aumentou-se o alcance. Né? A gente não pode esquecer que esse roteador antigo ele já não tinha um alcance muito bom. O B já veio para aumentar um pouco o alcance, certo? Porém, a frequência que o B utilizava era menor, era de 2,4 GHz. E a capacidade de transmissão de dados era de 11 megabytes. Olha só, de 54 foi para 11. Então, ele abaixou aí 80% da capacidade, porém aumentou o seu alcance, beleza? Ele está falando, né, da velocidade, que é inferior e tal. Beleza. Opa, de novo perdi. Beleza. Logo após, gente, surgiu o padrão G. Não vou mais falar I, né, porque é fácil, né? Então, surgiu o A, surgiu o B e surgiu o G. Este padrão pode ser comparado ao B, porque tem uma velocidade melhor, né? Igualmente ao padrão B. Não, desculpa. Esse padrão pode ser comparado ao padrão B, porém, se a gente comparar com a velocidade do padrão B, que é 11 megabytes por segundo, esse padrão é melhor, porque ele chega nos 54 megabytes por segundo do A, então ele pegou o melhor do A e pegou o melhor do B. Então ele continua com a mesma frequência do B, para ter uma amplitude maior de sinal, porém ele conseguiu transmitir mais megabytes, certo? Bom, e aí, esse G aí, gente, é o que a gente mais utiliza hoje em dia. É o que os aparelhos antigos, os celulares antigos, eles têm, né? É o padrão que a maioria dos notebooks tem. Ainda não tem notebook padrão. Tem alguns que já são N, tem alguns que já... Desculpa, gente, eu confundi com o N. O N já é o mais atual. É que confunde mesmo, B, G e N. O padrão N, tá, gente? Ele
ele foi criado logo após o G e ele é o mais utilizado. Sim, e quem criou ele foi, quem utilizou muito foi a Apple, né? Então, naqueles MacBooks, por isso que todo mundo tinha um Wi-Fi bom no MacBook. O pessoal não costumava utilizar o cabo no MacBook, porque ele tinha um Wi-Fi muito bom, tinha um Wi-Fi padrão N, e esse padrão, gente, ele tem um 2.4 GHz e 5 GHz. E a capacidade de transmissão dele é até 600 megabytes. Porém, para chegar nesses 600, gente, você tinha que ter um aparelho, uma aparelhagem muito dedicada, muito cara, né? Então, a gente acabava ficando ali nos 100 até 300 megabytes. Por exemplo, esse roteador seu da Intelbras, ele deve ser um roteador de 300 megabytes. Que é esse aqui, ó, né? Deixa eu ver aqui. Roteador 300 megabytes. Intelbras. Esse redondinho aqui, não é? Confirma aí para mim. Ele falou comigo? Foi a Nádia. É isso mesmo. Ah, tá ali, confirmou. Isso aí. Tá ali. Bom, esse roteador, gente, vocês podem ver que ele é 300 megabytes, tá vendo? Vamos abrir aqui e vamos ver a tecnologia que ele trabalha. Na Magalu. Olha lá. Tá um preço bom. Descrição. Tem um videozinho falando sobre o Wi-Fi dele. Nananã. Wi-Fi. A gente quer saber a terminação técnica aqui, ó. Velocidade 300 megabytes por segundo. Ele vem com antena, duas antenas fixas de 5 dBi, então cada anteninha dele tem 5 dBi, que é uma amplitude de sinal, certo? Tem porta, certo? E aqui é que vem aquela parte interessante, gente. Quais são as tecnologias que ele trabalha? Olha lá, padrão B, que é aquele que trabalha a 11 megabytes por segundo, porém tem um alcance maior, certo? Padrão G, né? Que é aquele que trabalha a 54, porém uma velocidade até que boa e uma amplitude boa do sinal. O padrão N, que é o que a gente mais utiliza hoje, né? Que é o padrão que tem nos notebooks, nos celulares, certo? E aí tem alguns outros padrões aí que ele trabalha, coisas... esse 802.3, 802.3 são outras tecnologias, certo? Mas ele só chega até o N, certo? E tem outras tecnologias, tem DNS, DHCP. A gente vai ver tudo isso lá na próxima aula, dentro de um roteador, tá bom? E a frequência que ele trabalha é de 2.4 GHz, certo? Então, isso é importante a gente prestar atenção. Certos lugares, quando a gente vai ver no Wi-Fi, ele aparece rede 2 e rede 5 GHz. Tá? Isso é muito normal. Deixa eu ver aqui no meu. Tem alguma rede aqui, ó. Augustinho 2G, tá vendo? Por que ele não aparece o Augustinho 5G? Porque não tem o meu adaptador Wi-Fi, ele não tem a capacidade de trabalhar com 5 GHz. Entendeu? Ele fala aqui, ó, tipo de banda que ele trabalha, B, G e N. É isso aí que a gente está trabalhando hoje. Beleza? Eita. Ele abriu o WhatsApp sozinho aqui, bicho. Bom, existe um novo padrão, gente, que ele não está descrito aí, que é o padrão mais novo que tem aí nos roteadores, principalmente das empresas que trabalham com fibra. Quando você pede 50, 100 mega, eles já colocam esse, ou mais, né? Eles já colocam esse roteador, que ele é o padrão AC, tá? Que é um padrão novo. Vamos até dar uma olhada na capacidade do padrão AC. Essas coisas a gente não sabe de cor, né? 102.11 AC. Olha lá. Isso aqui que a gente precisa. Bom, o padrão AC, ele trabalha, gente, até 6.922 gigabytes por segundo. Né? Então, ele tem a capacidade de transmitir 6 gigas por segundo, gente, quase 7 gigas por segundo. É claro que na nossa casa, com o roteador, a gente não consegue transmitir tudo isso de dados, tá? É uma coisa muito impossível, porque a gente está utilizando
equipamento de baixa qualidade, porque é padrão residencial, não é uma coisa corporativa, primeiro. Segundo, a capacidade do nosso roteador ela é para atender os aparelhos domésticos. Então não tem necessidade de ter essa taxa de transmissão, certo? Não tem necessidade de ter todo esse exagero, porque a gente não vai precisar disso. Se a gente precisa de 1 GB é muito, né? E a frequência que ele utiliza, gente, é de 5 GHz. Ele também tem 2.4 GHz, porém é mais fraca. Para quê? Para poder atender os dispositivos antigos, certo? Os celulares hoje em dia, os novos, já estão vindo com a rede 5 GHz. O meu já veio. Não muda nada, pelo menos na conexão do meu trabalho, que é 150 MB. Mas, às vezes, se você conectar na 5 GHz, como não tem muitos equipamentos conectados, ele fica um pouco mais rápido. Mas, assim, para padrão residencial, gente, o N e o AC já atendem muito bem a gente, tá? A não ser que a gente esteja baixando arquivos muito pesados, trabalhando com upload e download a todo momento. Aí já é um meio corporativo, né? Bom, deixa a moto passar. E aí a gente tem que falar um pouquinho, gente, sobre segurança. Porque não adianta nada você ter uma rede sem fio, uma rede que atende para todo mundo, né? Mas não ter uma segurança em cima disso. Então, eu tenho uma rede sem fio ela atende a casa inteira, tem 10 repetidores, não sei o que, access points, qualidade AC, todos os meus equipamentos são AC, tudo caro, mas eu não tenho senha. Então qualquer um pode entrar, meu vizinho pode entrar, meu primo pode entrar, quem passa na rua pode entrar, um hacker pode entrar, invadir e corromper meus dados e roubar meus dados, né? E acontecer um acidente aí, né? Então a gente tem que ficar esperto, gente. Bom, ele fala aqui, ó, você compra um roteador, vai instalar ele em casa para poder conectar seu smartphone, smart TV, videogame ou notebook. Se você deixar ele sem senha, qualquer pessoa vai poder utilizar sua rede e acessar seus documentos, fotos ou qualquer tipo de informação. Então, o que fazer? Qual tipo de senha colocar? Aí a gente vai falar sobre os tipos de autenticação de segurança do Wi-Fi para a gente. Vamos ver o que ele mostra aqui para a gente. Ele mostra o WEP, que é o Wired Equivalent Privacy. Então, é o modo equivalente ao cabo, né? Privacidade equivalente ao cabeado. É um método muito antigo. Ele foi criado em 99. O que foi criado em 99? O padrão A, né? Então, foi criado junto, certo? E é compatível com todos os dispositivos Wi-Fi. É aquele padrão, gente, que a maioria das pessoas usam, mas é o mais fácil de quebrar, mais fácil de hackear. Ele é feito com 8 dígitos, sabe? Que a pessoa vai lá e coloca o telefone da casa dela, 2452-5253. Pronto. 8 dígitos, né? É muito fácil de quebrar. Né? Ele fala aí que foi criado pela Wi-Fi Alliance, né? Mas enfim, é um tipo de autenticação, tá, gente? A gente vai ver isso aí lá no roteador. WAP, Wi-Fi Protected Access. Então, é WEP. Não, WAP, desculpa, aqui que tá errado. Quando o app saiu de circulação, ou seja, parou de trabalhar no mercado, surgiu o padrão WPA. Isso, WPA, desculpa, aqui que tá errado, ó. Aqui é WPA, tá, gente? Entrou no seu lugar como protocolo padrão, né? Então, todo mundo começou a utilizar o protocolo padrão, porque ele utilizava 256 bits. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre bits lá em cálculo? E é uma segurança muito maior para as redes. A gente falou também em IPv6, sobre a quantidade de bits, né? Que o IPv6 utiliza muito mais, 128 bits, enquanto o IPv4, se não me engano, 32 bits, né? Lembram disso? Que é na prova. Tô brincando. Bom, e ela foi produzida de forma a não tornar os dispositivos WP obsoletos e sim atualizáveis. Então, quem tinha o dispositivo WP, ele conseguiria utilizar o dispositivo com o WPA, e aí acabou ficando meio perigoso, né? Acabou dando uns probleminhas, tal, porque foi reaproveitado o código e tal. E aí, gente, surgiu o WPA2. Opa. Olha, ele mostra um TP-Linkzinho aí, ó.
o sistema padrão atual e também o mais seguro, implementado em 2006. Então, pensa, a gente utiliza um tipo de proteção, gente, criado lá em 2006, tá? Tem 14 anos. Então, é um modo antigo, porém, bem, trabalha bem, né? Que é aquele modo que tem letra, número, é o hexadecimal, né? Que fala letra, número, símbolo, você consegue colocar. É o que eu mais utilizo, porque é mais seguro, né? E E aí ele fala aí que foi criado em 2006 e o sistema lida com senhas e algoritmos, excluindo completamente a possibilidade de ataque de força bruta. Porém, já existe como hackear isso daí, tá, gente? Mas não é tão fácil quanto o WP, então acabou dificultando um pouquinho. E além de ter esses três tipos de segurança, aí ele fala aqui sobre o AES, que é o Advanced Encrypted Standard, que é um modo de criptografia da senha, né, que ele tá fazendo. E o CCNP, Counter Cipher Mode, mecanismo de encriptação. Então são várias siglas em inglês que falam sobre a criptografia, mecanismo de encriptação, né, uma coisa meio complicada, mas que na verdade traduz a segurança desse modo, tá, gente? Desse modo WPA, beleza? Então, sempre que vocês verem AES ou CCNP, você está falando sobre o WPA2, certo? E aí ele fala que três tipos de segurança são para colocar nas senhas, né? Desculpa. Além de ter esses três tipos de segurança para colocar nas senhas, algumas dicas úteis, né? Ele fala das dicas úteis. Filtro de MAC. Então, todo dispositivo Wi-Fi que tiver um Mac conectado na rede, ele vai mostrar nessa lista. Ele vai fazer um filtro e vai falar, ó, existe esse dispositivo, esse dispositivo, esse dispositivo. Mac, vocês lembram o que era lá atrás? Vocês lembram o que é Mac? Vocês falaram com o professor Kleber sobre isso ou não? Cadê? Não vimos ainda. Desculpa. Então a rede pode utilizar mais de um padrão. Achei que só podia utilizar um. Não, então o roteador ele trabalha com mais de um padrão. Os roteadores igual ao de vocês aí, que é o Intelbras, ele trabalha com três padrões. O roteador que eu vou mostrar para vocês, ele já trabalha com quatro. Ele trabalha com A, B, G. Não, desculpa. O que eu mostrei o de vocês trabalha com. Eu já esqueci, gente. BGN, né? O de vocês trabalha com BGN. E o que eu vou mostrar para vocês trabalha com BGN e AC, certo? Bom, vocês ainda não viram o que é MAC. MAC é o endereço físico de cada adaptador de rede. Eu vou mostrar para vocês o meu. Central de rede, Windows 10 é outro esquema, tá, gente? Eu fico meio confuso às vezes. Deixa eu ver aqui o adaptador de rede com fio. Detalhes. Deixa eu ver se já vai aparecer aqui. Endereço IPv6, IPv4. Endereço físico. Aqui, ó, gente. Esse aqui é o MAC do meu computador. Então, quando eu faço filtragem de dispositivos lá, ele me mostra o endereço físico do, é, dos computadores, dispositivos que estão na minha rede. Luz de LED, celular, vassoura, aspirador, geladeira, tudo que tiver Wi-Fi conectado, ele vai mostrar o MAC dele, entendeu? Bom, vocês entenderam como é que faz para chegar lá para ver? Ó, você vai vir aqui, ó, iniciar painel de controle. Isso aqui pode ser no Windows 7 e no Windows 10. Os dois fazem a mesma coisa. Painel, entrei, certo? Tudo sobre rede, gente, é aqui, ó, central de rede e compartilhamento, beleza? Eu venho aqui no Wi-Fi 6, por exemplo, que é a minha conexão que eu estou utilizando. Se eu estivesse utilizando conexão a cabo, eu venho aqui, ó, alterar as configurações do adaptador, certo? E, isso aqui é minha conexão via cabo. Aperto o botão direito nela, posso vir aqui em propriedades, certo? Desculpa, em status.
é que ele não está conectado, teria que estar conectado. Ele mostraria aqui, ó, status. Como eu estou utilizando o Wi-Fi, Wi-Fi aqui, desculpa, ele me mostra só quando eu estou conectado, né? Então aqui, status, eu venho em detalhes e ele me mostra aqui, primeiro aqui ele me mostra a velocidade de conexão que eu estou utilizando, que é a do meu dispositivo aqui, do meu adaptador de rede sem fio, beleza? Os pacotes recebidos, enviados. Ele fala que eu tenho acesso à internet via IPv4 e ele fala as informações aqui do meu adaptador de rede sem fio, fala o meu endereço físico, que é o meu MAC, o DHCP, que a gente vai ver na próxima aula, o meu endereço IPv4, o meu gateway, o DNS, DHCP, certo? Mostra tudo, inclusive o meu IPv6, olha lá, F80, 2.2 pontos, e assim vai, entendeu? Muito bem, muito bem, muito bem. Voltando ali. Filtragem de MAC, então ele mostra o meu MAC. Entenderam sobre MAC? O que é o MAC? É o endereço físico de cada adaptador de rede. Se eu tenho 3 adaptadores de rede, como aqui no meu computador, eu tenho um MAC para cada um, certo? Beleza. Vamos lá. IP fixo. Roteadores designam automaticamente os IPs para cada máquina conectada. Para muita gente, podem, porém, desabilitar essa função seria uma forma de controle, já que depende de uma inserção manual de dados a cada nova conexão. Eu tenho um cliente que é assim, gente, é muito chato. Porque toda vez que eu chego lá, eu conecto no computador, eu tenho que colocar o IP fixo. Mas para ser uma coisa prática, eu tinha que ter uma planilha que falasse todos os IPs de todo mundo. Que aí, por exemplo, a Manuela trocou de computador com o João. Então eu tenho que trocar os IPs na planilha, ou trocar os IPs nos computadores, colocar fixo, né? Então eu venho aqui, certo? E designo nas propriedades de IPv4, no caso, ou IPv6, tá? Eu designo um IP fixo. Então tem que vir aqui e digitar 192.168.15.134. Aí a Maria é o 135, o João é o 136, e assim vai. E aí tem a máscara de rede, né, que a gente fala um pouquinho sobre, e tem o gateway, né, que é o roteador que ele está puxando lá, que no caso aqui é 192.168.15.1, entendeu? E aí o DNS, que pode ser o da Google, por exemplo, eu coloco esse aqui, ó, e já funciona. Tem gente que fala que dá vírus isso daí, mas eu acho que não tem problema nenhum. É só a gente trabalhar direito, né? Mas enfim, eu vou cancelar aqui, porque senão vai cair a conexão. Bom, e esse negócio de pôr IP fixo, gente, é muito chato. Pode ser uma coisa melhor para uma empresa que o cara pode chegar e conectar um cabo, aí ele não vai conseguir saber qual é o IP. Beleza, mas, dá muito trabalho. Tem que ter um negócio chamado DHCP, que dá o nome para todo mundo, que dá um IP para cada máquina, certo? A gente vai falar sobre isso na próxima aula também, não esqueça, o DHCP é importantíssimo. E aí ele fala aí como que o Wi-Fi pode ser trabalhado. Eu, por exemplo, hoje estou utilizando aqui, gente, uma plaquinha USB na minha máquina. Eu vou mostrar aqui para vocês agora na internet. Vamos lá. Placa Wi-Fi USB. Olha lá. Eu estou usando uma desse tamanho aqui, gente. Pequenininha. Parece um pequeno pendrive, né? E já funciona, já está me atendendo. Eu consigo pegar a internet do andar de baixo. Existem essas daqui, que são as chinesinhas, que tem anteninha, beleza? Funciona bem, é só não quebrar essa antena que funciona, tá? Existem as da TP-Link, com uma qualidade boa, né? Ó, essa daqui é 150 MB. Olha essa daqui, 150 MB. E essa daqui, 300 MB, tá, gente? Tem que se atentar a essa velocidade de transmissão também, tá? Existem antenas que são adaptadores USB que são mais potentes. Olha esse aqui, ó. 5 GHz, ele já atende aquele tipo de conexão AC que a gente estava falando. Ele tem 600 megabytes por segundo de velocidade e ele atende ao wireless 5G AC, beleza? De várias marcas, e vários tipos, e várias cores, e vários sabores, beleza? Existe também, gente, num computador grande, a gente pode pôr uma USB, mas se a gente quiser uma coisa mais fiel, mais bonitinha, né? A gente pode colocar uma placa Wi-Fi PCI.
né? Olha como é que é a placa PCI, essa aqui, ó, a PCI. Mas também existe a PCI Express X1, lembra que a gente falou sobre isso? E olha a capacidade dela, 300 megas. Olha essa daqui, 150 megas. Olha essa daqui, ó. Olha quem que ela atende. 5 GHz, dual band. Então ela consegue atender as duas frequências e ela tem uma velocidade de transmissão maior. Mas olha o preço, né? Então eu confio muito mais nessas placas. Não que eu utilize muito isso aí, porque eu não gosto muito de placa de rede USB. Olha essa daqui da TP-Link. Essa é show. AC. Olha o precinho dela. É mais caro que um roteador, né, gente? Caríssimo. Mas se você quer trabalhar com Wi-Fi, você tem que pagar por isso, tá, gente? Você não quer passar cabo? E tem uma outra placa que eu vou mostrar, que é essa aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, que é a placa interna do notebook. Eu demorei muito para descobrir sobre ela. Eu queria já mostrar para vocês quando verem não ficarem, poxa, o que é isso aí, né? Olha lá, placa Wi-Fi para notebook, né? Ela parece um SSD M2. O slot dela é bem parecido. Você conecta as antenas aqui, ó, conecta as antenas nesses dois buraquinhos e parafusa ela. Mas ela te dá o Wi-Fi. A antena dela, normalmente, ela fica acoplada na tela, tá, gente? Ó, essa daqui, ó, ela já vem com antena. Olha como é comprida. Isso aí tá dentro do notebook, tá? De vocês, que vocês forem mexer de alguém. Entenderam? Quais mais formas a gente consegue acessar? Através de um celular. Placa Wi-Fi do celular. Ó, cada celular, vamos colocar aqui do Moto G. Ó, mesma coisa, ela tem uma anteninha também. E é uma pecinha, entendeu? Existe uma plaquinha da Box, né? Que é aquela. O nome é Raspberry. Uma plaquinha que o pessoal usa bastante. Vocês devem ter ouvido falar disso na aula de eletrônica, né? Raspberry. Ó como é que é a plaquinha. Ela é soldada, se não me engano, né? E vocês conseguem acessar o Wi-Fi através do Raspberry por R$ 20. Olha que legal. Interessante, né? Você coloca acopla uma antena. Ó, essa daqui já é um módulo GSM para você pôr o chip no celular. Bem legal para pôr no seu Raspberry, para você fazer seu robozinho, para fazer seu módulo de automação. Vocês devem saber mais que eu para que serve um bicho desse, né? Enfim, pessoal, vamos lá. E ele fala aqui sobre o resumo. Nosso videogame também tem Wi-Fi. N aparelhos da nossa vida tem Wi-Fi, tá, gente? Televisão. Tá? Então, gente, a rede Wi-Fi ela é muito interessante, principalmente no âmbito residencial. Tá? A gente está em casa com o celular na mão, está com o notebook na mesa ali, no sofá, na cama, mexendo. Mas no âmbito corporativo, gente, não é uma coisa tão útil, mais para um visitante, mais para uma pessoa que está lá de vez em quando, só para acessar uma internet, não para transferir dados, para acessar sistemas, né? Porque senão você pode ter uma queda, uma oscilação e perder dados, beleza? É isso aí, gente. Eu vou liberar a atividade já já. E aí, qualquer coisa, vocês me acionem, beleza? Tudo certo, gente? Dúvidas? Dúvidas? Foi difícil a aula de hoje? Tranquila? O que vocês acharam? Tranquilo, beleza. Wi-Fi é tranquilo, gente. É só a gente entender quais são os tipos de Wi-Fi que a gente falou, que é o A, B, G, N e o AC. Não se esqueçam do AC, que não está na apostila. Sobre segurança, né? Que pode ser o WP, WPA, WPA2, MAC, IP fixo. Tem mais N tipos, tá, gente? Mas a gente falou sobre os principais, só para a gente ter uma interação legal. E na próxima aula a gente não ficar boiando na hora que a gente falar sobre o Wi-Fi. Tá? Então, quem viu essa aula vai estar muito mais inteirado na hora do Wi-Fi, beleza? E é isso aí, gente. Eu vou desgravar aqui a aula. Desgravar não, vou parar a gravação, né? Interromper a gravação.